Olá YouTube, hoje vou-vos explicar como disparar com o modo manual da máquina. A máquina tem essencialmente três grandes variáveis, que são o ISO, o tempo de exposição e a espessura de foco. Vamos ver cada um deles, tentar ver alguns exemplos e perceber que se interferirmos com cada uma destas variáveis, o que é que acontece à fotografia. Por exemplo, se aumentarmos o ISO, se aumentarmos a espessura de foco, se aumentarmos o tempo de exposição, o que é que acontece a cada uma delas. O tempo de exposição, como podem ver aqui do meu lado esquerdo, a minha imagem, a minha filmagem neste caso, está exposta, ou seja, o branco já está completamente branco, aqui onde eu estou a segurar, e já está irrecuperável. Muitas vezes não é esse o objetivo na fotografia. A fotografia convém estar totalmente, com a informação totalmente disponível, para depois então em pós-produção se decidir se quer ou não aproveitar aquele tom ainda de cinzento muito claro que poderia estar aqui disponível. Mas neste caso, como o sol está a bater bastante aqui na minha t-shirt, este bocado de imagem já se perdeu completamente. Isto é o resultado de uma exposição que não é boa. Contudo, é difícil encontrar uma exposição correta quando eu tenho um lado muito mais escuro e outro lado muito mais claro. O dynamic range do sensor não é tão apurado como o olho humano e que por isso às vezes temos que fazer algumas escolhas e perceber o que é que queremos que esteja bem exposto. E com isso tive que sacrificar alguma parte da imagem para que ela no fundo ficasse queimada a fim de me verem corretamente. E esta é a ideia geral da exposição. Em termos de concretos, vamos ver agora por imagens. Podemos ver aqui nesta primeira imagem que temos um tempo de exposição de 1/60. Vamos passar para a próxima imagem e aqui já temos um tempo de exposição de 1/40. Percebemos que a luz ainda está intermédia. Agora um tempo de exposição de 1/25. O tempo de exposição está a aumentar. 1/15. Vemos que já começamos a ter algumas partes queimadas, 1/10 mais ainda, e agora à medida que vamos aumentando 1/6, a imagem começa a estar boa para se perceber que o monitor está muito sujo, mas tudo o resto começa a ficar bastante queimado. Até, por fim, o último tempo de exposição que eu meti foram 0,6 segundos, onde vemos que a imagem está completamente perdida. ISO é um trade-off entre performance e qualidade da máquina. Cada vez que eu aumento o meu ISO, eu vou perder qualidade, mas vou ganhar performance. E a performance das máquinas, essencialmente, é o tempo que o sensor tem que estar exposto. Quanto menos tempo o sensor estiver exposto, e se eu estiver a tirar uma fotografia com a mão, menos chances existem da fotografia ficar desfocada ou com uma qualidade que não interessa. Essencialmente, se eu estiver a fotografar pessoas, não convém eu ter o sensor exposto durante muito tempo, porque as pessoas mexem-se e não aparecem corretamente na fotografia. Então, vamos ver alguns exemplos agora de se eu aumentar a ISO, o que é que acontece. Tive que fazer um zoom à imagem para se perceber algum grão. ISO 100 nada de a apontar. ISO 320 também ainda nada de especial. E ISO 800, que é porventura até onde eu fotografo, também não tenho qualquer problema, mas a partir dos 1250 começa-se a perceber algum grão. 3200, assim claramente, se compararmos com o ISO 100, está muito pior. E por fim 6400, onde sim aí vemos que a imagem não se pode aproveitar. Espessura de foco, ou também muitas vezes conhecido como abertura, tem que ver com a quantidade de foco que eu quero na minha fotografia. E para retratos, muitas vezes requer um F mais baixo. Ora, um F mais baixo tem como consequência desfocar tudo o que está para trás do rosto. Então, neste caso, eu estou a filmar com um f2.8, significa que, por exemplo, a porta está desfocada ou a minha mão também está completamente desfocada. Então, o plano de foco aqui é da minha cara e, eventualmente, até metade da minha cara, sendo que a orelha já está um bocadinho desfocada e quanto mais para trás, mais desfoco existe. O F tem como consequência, se eu o aumentar, então aumenta o meu foco a partir do meu plano, ou seja, eu com um F muito mais alto, com um F de 16 ou 22, eu vou ter praticamente tudo o que está atrás de mim focado. Vamos ver alguns exemplos com a fotografia também.
De volta aqui ao nosso exemplo do computador, f1.4 vemos que o plano de foco era muito pequenino, f2.8 agora já temos parte do teclado focado, o monitor ainda não se percebe, f3.5 já está mais bem definido o teclado, 5.6 até o próprio monitor agora se percebe o quão sujo começa a estar, F8 a coluna lá atrás, ou parte dela do móvel, já começa a surgir, F11 naturalmente que cada vez melhor, conseguimos ver até algum detalhe na parede, e F22, que é o máximo que neste caso a minha lente permite, percebemos que o foco já é bastante significativo e apanha no geral. Este foi o meu vídeo, podem pôr dúvidas, questões, comentários e até breve.